A média das empresas de comunicação visual, tá? Vou falar até um pouco de gráfica também, mas principalmente de comunicação visual, é entre 15% e 25%, a média de lucro mensal que as empresas têm. Se a empresa está tendo 7%, 5%, é porque está mal das pernas de verdade. Tem um aluno meu que é de Balneário Camboriú, que ele me apresentou a DRE, eu não sei se vocês sabem, mas eu vejo a DRE das empresas. Por isso, quando eu falo para vocês, é porque realmente tenho base de dados. Então, quando ele me manda uma DRE numa mentoria, ele estava com 37% ou 38% de lucro líquido. E eu fui entender o que você está fazendo que está dando esse resultado. Aí a gente pegou, ajustou um pouquinho para que ele pudesse replicar. Eu falei, você não tem que crescer. A sua faixa preta, que é bater mais de $500 mil por mês de faturamento, não está em escalar o teu negócio em área quadrada. Você tem que replicar teu modelo de negócio. Ele, pô, cara, entendo o seguinte, você não vai pegar a tua loja, tirar de Balneário Camboriú e jogar para Blumenau, porque o modelo de negócio que você criou não é para esse perfil de cliente de Blumenau. Nós temos que replicar para Itapema. Nós temos que replicar para Rio de Janeiro, cidades litorâneas, porque é o perfil de negócio que ele criou. Enfim, por que eu estou contando isso para vocês? Porque existem dezenas de modelos e formas de você lucrar altamente com comunicação visual, inclusive sem ter produção. Tanto que é isso que eu ensino para a galera. Tá começando, cara, não vai comprar máquina. Nem pensa em mão de obra produtiva. Eu fiz um story, vocês viram os stories que eu fiz esses dias agora? Fazendo uma caretinha, que o cara me falou assim, Judá, tô começando do zero agora. Pega meu celular, abre para mim que eu quero mostrar, porque é exatamente o que eu falei lá aquele dia. Depois vocês vêem lá, tem um videozinho do Reels. Mas eu falo o quê? Cara, o que eu faria? Eu não compraria máquina, eu não contrataria pessoas, eu ia focar, contratar comercial, financeiro e arte finalista. E eu ia, a hora que eu estivesse faturando uns 60 mil por mês, tivesse com o meu nome já forte na minha cidade, aí eu ia comprar máquina e aí eu ia contratar a mão de obra especializada da região, para poder fazer o quê? Pegar a mão de obra para a empresa, que a minha empresa já seria maior, por questão do nome. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito nisso. Eu não sou a pessoa hoje que, se eu for abrir uma empresa do zero, eu vou focar em maquinário, para eu ir lá, por exemplo, produzir. Entende? Por quê? Porque existe uma lógica de você ter a conversão e a precificação funcionando certinho. Se eu tenho a parte de conversão rodando, terceirizando, eu já resolvi o primeiro ponto da trilha do lucro, que é a conversão de vendas. Segundo ponto, precificação. Se eu tenho a precificação correta, se eu tenho na ponta do lápis, inclusive esses BO, como por exemplo, desvalorização do dinheiro, que cara, eu não sabia. Em algum momento eu tive que descobrir isso. Quando eu estava implantando um software, há quase 3 anos atrás, o cara me falou, cara, você não vai colocar índice financeiro? Eu falei, o que acha índice financeiro? Ele, não, de desvalorização da moeda e tal. Eu falei, meu, não brinca que tem isso. Não, real, eu vim do campo de batalha. Dos meus 14 a 19 anos, eu vendia bala de banana na rua, pô. Eu andava com um pote assim, com mais ou menos 250 pacotinhos de bala de banana, vendendo a R$1, 10 balinhas dentro. Eu fiz isso dos 14 a 19. Só que com 17 eu tinha 23 vendedores que eu coordenava, que estavam abaixo de mim. Mas era campo de batalha, mão na massa. Quando eu fui para comunicação visual, o meu pai, mesmo com 30 e tantos anos de empresa, ele não tinha nem software quando eu fui trabalhar com ele. Zero, bala, não tinha. Pai, como é que funciona? O meu pai, eu vou contar assim, tipo, o meu ponto de vista como que era. Eu lembro quando eu tinha uns 11, 12 anos, a gente queria comprar lanche na escola. Aí, o que a gente fazia? O pai falava, deixava dinheiro. Um bolinho de dinheiro assim dentro da carteira dele, nota de 20, de 10, tal, e deixava a gente pegar o dinheiro. Hoje eu paro para pensar, cara, se naquele mesmo bolinho de dinheiro que ele tinha, quando faltava um WD-40 que precisava comprar, ou uma lata de tinta, ele pegava do mesmo bolo de dinheiro o vintão para mim, que era para o lanche na escola, para mim, para meus irmãos, e dava 50 para comprar lata de tinta. Falei, como é que ele controlava aquele trem, velho? Hoje, entendendo que numa empresa eu tenho custos fixos, que são contas que rodam todo mês, eu tenho despesas variáveis, que são aquelas que só existem a partir do momento que eu vendo, né? Eu tenho imposto, tem comissão, que tal, sempre com um tênisinho de marca, a gente vivia jantando em restaurante top, e viagem, e carro do ano, e não sei o quê. Tudo permuta, mas funcionava. Então deu certo, de alguma forma. Na verdade, meu pai era o rei da permuta, você não tem noção, velho. Você não tem noção. E daí assim, ó, deu certo. Vezes 2, vezes 3, vezes 4 lá, jogando 200, 300% em cima, fechava a conta. Ou seja, o P dele rolava. O meu velho é bom de venda. Ele não é, ele é punk mesmo. Então conversão com certeza dava certo. Retrabalho eu não sei. Realmente eu não faço a mínima ideia, porque naquela época eu não consigo nem lembrar, pensado em situações tendo erro de material. Eu tive um retrabalho, porque uma vez eu peguei um bolo de placa de alumínio, tudo feito com 3M BR6300 de recorte eletrônico, porque ele estava a Alois Dreyfus Commodities. Já ouviram falar? Não. É uma multinacional tipo de commodity, de soja, fertilizante e tal. Eu peguei uma pilha para carregar o carro assim, ó, e peguei assim, ó. Na hora que eu virei, que eu fiz isso aqui, ó, tudo as placas no chão saindo para entregar. Então esse é o único retrabalho que eu lembro que eu participei e presenciei com o meu velho. Então, quando eu paro para pensar que se eu arrumo a conversão,
Forma o preço da forma correta, cara, mesmo se eu tiver esses dois carinha funcionando, se eu tiver retrabalho eu vejo dinheiro, é aí que tá cagado. Porque às vezes você tem a venda play rodando certinho, você tem uma precificação correta, tá formando o preço, seja numa planilha de precificação. Eu tenho uma planilha que custa R$ 47,00 que ela precifica de forma correta usando uma metodologia de custeio direto. Na verdade agora é mais caro, né? Agora é 197 porque tem aula e tem duas planilhas, tem uma de RKW também, porque a gente deu um up na parada. Mas assim, ó, com essas duas planilhas o cara consegue precificar corretamente. Aí eu tenho um e-book que é 10 etapas da venda da comunicação visual, que é de graça, onde o cara entende as 10 etapas. Por quê? Quando a gente fala do C de conversão, pensa comigo o seguinte: quantos orçamentos você monta, você faz visita técnica, às vezes cria layout, aprova o layout, visita o cliente, faz toda aquela jornada gigantesca e você não volta mais para falar com o cara. O orçamento fica aqui, ó, na mesa. Tá aí. Você mandou orçamento e falou assim, ó, cara, tomara que feche, vamos montar o outro atendimento. Porque você passou no mercado, ô Judá, você tá bom? Preciso dar um pulinho lá na empresa lá que tá precisando dar uma renovada na minha fachada. Ou você passa lá na padaria, o cara olha pra você e fala assim, mano, tem que te dar um retorno daquele orçamento, né? Aí você fala, pô, mas tem que atualizar. Então, o tempo todo você tá com a cabeça ocupada em montar orçamento, atender cliente, fazer visita técnica, tomar café com o cara e quando você chega na empresa, você tem que comprar material, você tem que conversar com o funcionário, ver o cronograma da instalação, porque o funcionário não foi, né? Ele não avisou, simplesmente não apareceu. A instalação estava programada, você tem que fazer acontecer. Às vezes tem que ir para a produção. Então essa jornada é real, ela acontece. Só que o dinheiro ficou na mesa. Toda a tua energia chama CAC, custo de aquisição do cliente. Existe um custo para você fazer toda essa jornada para conseguir chegar na etapa do orçamento, estar no meio da mesa. Cara, eu fui dar uma consultoria numa empresa em São Paulo, e essa empresa em Sampa, ela mandava uma média de 4 a 5 milhões de orçamento por mês. A taxa de conversão deles era de 7%, e teve meses que converteu 2%. É um faturamento bom? Faz a conta. É um faturamento bom? Sim. Só que a minha pergunta para ele era assim, cara, quantos orçamentistas você tem? 3. Fechou de bola, tá despachando pra caramba. Eu falei, quantos executivos, consultores de venda você tem? Ele falou, tem eu e meu sócio. Falei, tá, então você tá despachando orçamento, tá doidado, fazendo orçamento pra galera e esse dinheiro fica todo na mesa. Falei, se você dobrasse a sua taxa de conversão de orçamento, você ia dobrar o faturamento com a mesma energia comercial que você tem. E você ia focar no terceiro problema, que é o R, que é o retrabalho. O que acontece? Quando você vende muito, precificando da forma correta, soca quem? Produção. Só que o que a gente vê? Aonde que mais tem hora extra na empresa? Qual que é o setor que mais tem hora extra? Você vai falar que é o comercial? Não é. Você vai falar é criação? Não é. É instalação, impressão e geralmente setor de acabamento, setor de montagem. Eles são os responsáveis pelo problema de retrabalho e falta de dinheiro no caixa? Pior que não. Porque se você for puxar a cordinha dos retrabalhos, você vai ouvir assim, cara, demorou para chegar o arquivo para mim. O adesivo teve que imprimir 2 vezes. Aí você, beleza, vou lá no impressor lá descobrir por que teve esse retrabalho do adesivo impresso 2 vezes. Quando você chega na impressão, você pergunta assim, não, cara, que é o seguinte, o cliente aprovou um arquivo e o comercial esqueceu de colocar que era brilho e a gente imprimiu no fosco. Ou você puxa um pouco mais a cordinha, ele imprimiu um adesivo e, na verdade, o cliente tinha alterado um negócio, aprovado outro arquivo e rodado outro. Aí o vendedor não salvou o novo, deixou o arquivo antigo. O que aconteceu? Rodou o material errado. Puxou a cordinha, velho, estoura onde a bomba? De verdade. Comercial. E foi aí onde eu comecei a pegar. Falei, caramba, mais de 90% dos retrabalhos vem por conta dos 2 Fs, FI e FC. Falta de informação e falta de comunicação. E geralmente de quem? Do comercial com o restante da empresa. Eu arranjo mó treta com os donos e dona de empresa, que é vendedor e vendedora, que são os mais picareta. Velho, eu fui dar uma consultoria esses tempos atrás, ela falou assim, Judá, o cara que era PCP é cunhado dela. E o cara tava, extremamente sobrecarregado. Falou, Judá, eu pego a ordem de serviço, chego na pilha assim, ó, eu vou por trás aqui. Eu levanto a pilha de OS, coloco a minha OS e saio fora. Para depois eu poder chegar lá e falar para ele, pô, mas eu deixei a OS para ir contigo. Você já sabia que tinha para entregar, era só ter visto as OS. Cara, eu já ouvi tanta história, mas tanta história engraçada sobre esse negócio do dono que recebe uma pressão do comercial, porque, cara, querendo ou não, você às vezes é o vendedor e você é o financeiro. Tu sabe que não tem dinheiro no caixa e você sabe que tem uma venda para fechar. Você faz o corre para botar a ordem de serviço para dentro. Só que você é o dono da empresa. Você tem muita coisa para fazer. Tua cabeça está muito ocupada. Então, o que acontece? Você se coloca numa situação de passar o S sem informação. Vou falar eu junto com vocês, tá? Eu fui por muito tempo o cara que, passa o S, cara, liga lá pro cara, vê qual que é a condição de pagamento, vê qual que é o endereço certinho. Ah, mas qual que é a Pantone? Cara, liga lá, vê com o cliente. A OS tá aí, minha parte eu já fiz.
Já fui esse cara. Então eu sei que se eu falho nisso, é muito provável que o meu comercial também falhe dessa forma. Faltando informação e, teoricamente, falta comunicação. Então hoje a gente entende o quê? CPR, conversão, precificação e retrabalho. Conversão, se eu foco em coisas simples como atender mais o cliente, ter mais pontos de contato com ele, eu tendo a converter mais vendas. Tem um estudo feito com uma universidade do Canadá que eles apresentaram um relatório onde a maior parte das vendas, cerca de 80% das vendas, acontecem somente após o 7º ponto de contato com a marca. Ou seja, é o cara ver teu carro plotado em alguma instalação, é às vezes ele ver você, assimilar você à marca, é às vezes o momento que ele recebeu o atendimento técnico, a hora que você mandou o orçamento, a hora que você foi negociar, deu um desconto, então a partir do 7º. E a maior parte das empresas tem 4 pontos de contato. E é verdade, pare para pensar. Você tende a fechar mais vendas, comprar de uma empresa que você tem mais ponto de contato. Você paga mais caro. Eu sou assim, eu não sei se vocês são, mas se o cara tiver mais relacionamento comigo, eu às vezes tendo a pagar um pouquinho mais caro por uma questão de relacionamento, de empatia. Simples assim. Por quê? Porque daí vem o nível de confiança. Eu começo a me sentir mais, confiar mais nessa pessoa, nessa empresa. Bom, a gente pegou e desenhou o quê? Cara, como é que eu posso resolver o problema de conversão nas empresas? Como é que a gente pode melhorar a taxa de fechamento de orçamento? Primeiro ponto é entender ela, porque a maior parte das empresas não tem essa base. Então, dentro da nossa apostila que a gente vai mandar para vocês, é uma apostila que tem, inclusive, uma fórmula para mostrar como que você descobre tua taxa de conversão. E o pior não é que a gente perde venda só do solicitação de orçamento, manda o orçamento e não fecha. Isso é taxa de conversão máxima. Quantas vezes vocês já fizeram um layout? Não sei se já fizeram isso, mas criar um layout e o cliente não gostar do teu layout e fechar com outra empresa porque o outro layout ficou melhor. Já chegaram a passar por uma situação assim? De tipo, você perde a negociação, às vezes com um preço melhor, porque o cara do layout. Então, se você tende a criar layout, projeto e mandar para o cliente para ele aprovar antes de aprovar o orçamento, ali você tem perda de venda. Ali você tem uma taxa de conversão. Então você tem que medir quantos clientes que eu tenho enviado o projeto têm fechado e convertido comigo. Porque ali você vai pegar uma falha. Você vai falar assim, cara, esse meu designer é ruim pra caramba. Entendeu? Aí você tem 2 motivos. Eu tenho o meu setor, eu tenho o pilar ali dentro da minha taxa de conversão do meu funil, eu tenho essa etapa que é a questão do layout, certo? Mas eu tenho um problema ali, que às vezes o meu designer é bom pra caramba, só que ele demora pra mandar layout, porque tem muito layout pra fazer. Ele tá sobrecarregado. Então, fazem esse tipo de situação, né? Primeiro faz o layout, para depois deixar o orçamento. É regional, porque, por exemplo, São Paulo come solto isso ainda. São Paulo come solto. Você pega, por exemplo, vou pegar interior do Paraná, que eu tenho lá Guarapuava, Pato Branco e Santo Antônio da Platina, que são 3 clientes de consultoria. Lá não rola. Lá, mano, é orçamento primeiro, depois você vai falar comigo de layout. Se você pegar em São Paulo, vamos pensar a própria TK mesmo, tá? Que é a minha empresa lá. A TK, a gente tinha um comportamento de não fazer layout. Bem simples. Nós somos uma indústria de comunicação visual. Eu não sou agência de design, nem agência de publicidade nem de marketing. Então eu não faço isso, ponto. Então não existe esse tipo de dor de cabeça. Mas você tem muita solicitação de orçamento que o cliente não tem o layout. Então se você não tem uma agência parceira também, você deixa dinheiro na mesa. Ou seja, funil de venda. Eu tenho 10 pessoas solicitando orçamento. 5 delas não têm layout. Dessas 5 que não têm layout, elas querem criar. 3 delas estão aptas para contratar uma agência. Se você solta para a agência indica outra empresa de comunicação visual. Pode ser a sua. E aí entra uma estratégia sua comercial, de ir atrás e fechar parceria com agências. Porque eu acredito nessa questão de movimento, de negociação e parceria com as empresas. Entende? Funciona ajudar? Funciona. Pra caramba. Porque eu coloquei isso em São Paulo. Eu coloquei, para vocês terem uma ideia, até os terceirizados. A gente atende muito promotor de evento. Porque, querendo ou não, São Paulo, né, você consegue se posicionar exclusivamente para trabalhar com evento. É possível. Tem muita empresa dessa que trabalha só para evento, né? Com cenografia, a parte de atender os promotores. Então, era um core nosso. 40% do faturamento, cerca ali de 300 a 400 mil reais por mês, era focado só com isso. O que aconteceu? A gente pegou e eu criei um programa de aceleração. Eu dei um nome, não sei se o nome foi bom ou ruim, mas a gente botou na rua, né? Chama Plano Bugatti. Onde quanto mais o cara rodasse com a gente,
mais benefícios ele tinha. E daí eu criei assim, ó, primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha e sexta marcha. Então o cara ia avançando conforme a empresa, ele ia comprando mais com a gente, em vez de ficar leiloando com outras empresas pelo preço do metro quadrado. Se ele comprasse mais comigo, ele tinha condição de pagamento. Se ele comprasse abaixo de R$5.000, ele nem podia pagar faturado. Era só à vista. Mas se ele comprasse de 5 a 10, 15 mil, eu não lembro de cabeça as marchas, mas eu criei esse programa onde o cara, se, por exemplo, comprasse 100 mil por mês comigo, ele podia pagar 30, 60, 90. Obviamente, política de crédito, tal, isso a gente implantou também, mas eu criei um plano. Ou seja, não tem como processualizar e padronizar uma parceria sendo birô? Tem, atendendo terceirizado. Entendi que é um nicho que eu tenho dentro da minha empresa, ou seja, de atender terceirizado, e eu vou profissionalizar aquilo. O cara que não quer, que, por exemplo, está indo ali rodar R$3.000, não, mas eu sou terceirizado. Não é porque você vende para outra empresa que você é terceirizado. Você tem uma faixa de corte. Na minha empresa, 5 mil é a tua faixa de corte. Se você não roda 5 mil por mês, você é cliente final. Então, existem formas de você começar, mesmo aquilo que parece que não dá dinheiro, que você somente está pagando incêndio, você cria previsibilidade de caixa. Aí, quando eu vou fazer aquela gestão de fluxo de caixa lá que eu preciso fazer, eu tenho mais uma caixinha fechada aqui, que é o quê? Dá para fazer campanha não com cliente final, mas dá para eu gerar caixa com terceirizado. Eu posso antecipar a marcha do cara, enfim. Assim como a gente criou código de cultura e várias outras coisas, esse plano do plano Bugatti foi uma das coisas que a gente implementou. E hoje eu implanto isso nos meus clientes de consultoria. Olha que doideira, né? Eu poderia ser o cara que pegava aquilo dali, criava isso, deu certo, porque eu apliquei primeiro, e depois que a gente lapidou, arrumou, hoje eu entrego na consultoria para a galera. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais isso começa a ser propagado, mais a gente nivela o mercado. E mais nivelado o mercado, quem não está dentro, literalmente, fica muito abaixo. Para pensar o seguinte, descritivo técnico, tá? A maior parte das empresas, esse é um dos maiores pontos. Eu fiz o quê? Na aula 1 do Descomplicando a Comunicação Visual, que é um evento online gratuito, a gente teve 14 mil pessoas que assistiram. 14 mil pessoas assistiram. Ao vivo, simultaneamente, a gente botou 1.000 empresas de comunicação visual assistindo ao vivo. Você botar no Google 1.000 pessoas, você vai ver assim, é bastante gente. Então, para mim, foi um marco gigantesco que a gente teve nesse mês de janeiro agora. O que aconteceu? No total, a gente teve um pouco mais do que 14 mil pessoas que assistiram, porque ficou gravado, daí a gente já tirou do ar, mas fica disponível ali uns 3, 4 dias. Eu falo sobre o CPR. E quando eu falei sobre conversão, eu dei uma tarefa de casa. Falei, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um orçamento que vocês já têm aberto, que vocês mandaram ontem, ou que vocês vão mandar amanhã. Isso, a live é de noite, né? E aí, o que a gente fez? Eu falei assim, você vai pegar um orçamento que já está em aberto e vocês vão aplicar uma técnica, que é um gatilho mental, chamado gatilho mental da especificidade, e vão usar uma técnica de triangulação de preço. Já foram no cinema, né? Você chega no cinema, quantos tamanhos tem de pipoca? Quiçá 4, mas geralmente é 3. Agora tem o baldão que exatamente é a mesma técnica, é triangulação de preço. E eu falei, vocês vão usar essas duas técnicas. Gatilho mental da especificidade é diferente quando eu falo para você assim, ó, bati meu carro, por isso me atrasei. É um fato, é uma história, mas é um fato que eu estou contando para vocês. Vocês podem acreditar ou não, mas é um fato, eu estou falando. Agora, a partir do momento que eu chego para você assim, cara, seguinte, eu peguei meu Honda, a gente estava aqui a mais ou menos 60 km por hora. Cara, quando eu olhei, não dava tempo. Tava vindo um Peugeot 207, tava uns 80 km por hora. Cara, eu tentei desviar, bati na porta esquerda dele. E não teve o que fazer. A gente teve que chamar a polícia, fazer BO, tal. Qual dos dois fatos é a mesma coisa, é a mesma história, é o mesmo fato, aconteceu a mesma coisa aconteceu aqui. Qual dos dois fatos você bota mais fé? O primeiro tu vai até falar assim, esse aí é um gogó, né? Chegou atrasado, tá dando um migué pra mim, uma desculpa, né? No segundo você fala, caramba, velho, pra isso aqui ser uma mentira, ele tem que ser muito bom de conversa. Só que na verdade isso é um gatilho mental, chama gatilho mental da especificidade. Mas fica susto, eu não bati meu carro, é só porque eu sempre dou o exemplo da batida do carro, tá? O que acontece? Eu peguei e falei pra galera, vocês vão usar descritivo técnico, que é gatilho mental da especificidade, e triangulação de preço, onde vocês vão mandar um orçamento, primeira linha e segunda linha. Por exemplo, aí aqui foi na aula 2, onde eu peguei e perguntei, pessoal, quem aplicou, fez o exercício de ontem? Porque eu falo assim, né, cara, o ser humano não precisa prometer nada, mas se promete, vai lá, honra, né, e faz a parada. Falei, então assim, ó, quem se compromete a fazer o exercício amanhã e voltar na live para me contar? Aí a galera, beleza. No dia seguinte, na aula 2, terça-feira, a gente começou. Aí eu perguntei, cara, quem conseguiu colocar em prática? Mano,
choveu. Teve o quê? Umas 60 pessoas, pelo menos, daí para mais, que simplesmente postaram o que elas tinham fechado. Cara, teve gente que fechou orçamento de 60 mil reais de um dia para o outro. 13.500, 14 mil, 30 mil, 1.200. Cara, eu simplesmente falei, ó, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão pegar um orçamento que vocês já têm, por exemplo, você manda lá, né? Fachada de ACM com letra caixa, R$3.500. Aí você cai numa concorrência comigo. Você pega o orçamento de vocês, mandou lá para o meu cliente, nós estamos concorrendo. Eu vou mandar a minha proposta, vai estar lá. Painel, primeira linha. Já começa aí, ancoragem. Triangulação de preço. Aí eu coloco lá, primeira linha, painel feito com estrutura metálica por metalon galvanizado, parede 2020, parede 1,25, com corte e solda em meia esquadria, tratamento anticorrosivo. Revestido por chapa de ACM poliéster 3 mm, lâmina 0,21. Por quê? Porque existe ACM lâmina 0,15. E é mais barato, e é mais vagabundo. Então eu vou lá e coloco o 0,21. E daí eu coloco lá, fixado por dupla face VHB IG 3M, coloco lá até o Rzinho de marca registrada no 3M, e coloco assim, ó, com promotor de aderência 3M, tal, Scott, tal, coloco toda, fixado por buchas com arruela. Eu tô falando sério, vocês ficam de cara com o meu descritivo técnico, com parafusos galvanizados, entendeu? Aí você coloca lá, boca 8. Pronto, você montou um orçamento, é o mesmo produto, concorda comigo? É o mesmo produto. Aí eu venho e uso a triangulação de preço. Segunda linha, estrutura metálica feita com perfil 2020 e parede 0,95. Por quê? Porque o metalon 1,25 é mais caro que o 0,95. Aí eu falo, corte e solda reto, ponteada. Por quê? Porque gasta mais eletrodo fazer meia esquadria com cordão de solda. Concorda comigo? Então eu começo a especificar. Aí eu coloco dupla face nacional, porque 3M é importado, é melhor, né? Não coloco marca nem nada, tal. Pronto. E mando lá. Um tá 4.200, o outro tá 3.200. Cara, ancorei meu preço. Eu posso ir além disso. Eu comecei a fazer isso de 3 pontos com o cartão de visita. Eu criei o cartão Premium. O cara assim, quero fazer um cartãozinho de visita. Eu falei, cara, eu tenho Premium, tenho primeira linha e tenho promocional. Como assim? Eu falei, não, o Premium é laminação hot stamping, laminação BOP Fosca, que daí eu tenho, né, BOPP Fosca, com verniz UV localizado, com não sei o que, hot stamp e tal, papel cochê 300. Cara, eu sempre vi papel cochê 300, né? Sempre ouvi isso minha vida inteira. Aí, estudando, eu descobri que é 300G/m quadrado, quer dizer 300 gramas por metro quadrado. Que eu não sabia que, na verdade, a folha A0, ela tem o tamanho de 1 metro quadrado e 300 metros quadrados é porque 300 gramas por metro quadrado. Eu falei, cara, eu não sei. Mas ensinar isso pro meu cliente, eu viro o chefe, eu comando, me torno uma autoridade. Então, eu comecei a triangular. Daí a segunda linha, na verdade, isso é a linha Premium, né? Com hot stamp. Daí eu passava lá, R$480 o milheiro. Comprava na Atual Card a 120 pila, tava faceiro da vida. Pegava o primeira linha, que é o laminação Fosca, com verniz UV localizado, 300 gramas, mas não tem hot stamp. E o segunda linha promocional é 250 gramas com verniz UV total frente e verso, ponto. Triangulei o preço. Eu não lembro, assim, as vezes que eu vendi um segunda linha. O ser humano tem algo chamado status quo. Alguém conhece essa marca, Aramis? Vocês sabem quanto custa uma camisa da Aramis? Esses dias o cara falou assim, esse maluco só usa Aramis. Por que eu tô contando isso pra vocês? Gente, é só porque eu sei que faz parte do meu personal branding, eu usar. Eu sei quanto custa a camiseta da Tommy Hilfiger também. Então é normal, isso chama status quo. O ser humano olha pra isso. Esse celular, alguém sabe que celular que é? Vocês sabem que quanto custa esse celular? Então isso aqui faz parte do personal branding. O teu cliente olha para isso. O teu cliente olha para isso. Eu sempre tiro sarro do topete, né? O topete também faz parte do meu personal branding aqui. Dificilmente aparece sem o topetão. Porque eu sei que isso faz parte de o cliente, numa negociação, olhar para mim e falar, maluco, eu chegar para esse cara e falar que eu quero comprar o segunda linha, nossa, eu tô me rebaixando. É real. Cara, eu ensinei isso gratuitamente na segunda-feira. Terça-feira, tá aqui, ó. A Jet 7 fechou um de 9.600 e outro de 12.300. Leandro Lopes, eu fechei um de 60k hoje, graças a Deus. Herbert Felipe, 10 mil em casa com Covid. O cara, tipo, não, tá aqui, pode olhar se quiser. Isso aí foi a conversa rolando na aula 2, o galera pá. Por quê? Funciona. Isso impacta em você vender com valor agregado? Impacta de verdade. Então assim, ó, eu posso estar sem retrabalho nenhum na empresa.
Minha empresa... Sabe o que acontece? Quem que tem menos retrabalho? São as empresas faixa branca e faixa azul. É a galera que fatura menos de 60 mil reais. Por que essas pessoas têm menos retrabalho? Alguém tem ideia? Você concorda comigo que é porque a mão alcança ainda? A empresa que tem menos de 60 mil, ela tem 6 colaboradores, 7 colaboradores. Para cima de 7 colaboradores já entra na faixa verde, já entra nos 60, 200 mil. Então, 5 colaboradores, a mão tá ali, ó. Você alcança. Mesmo que você não tenha processo, você passa ali e fala, ei, não é assim, é assado. Aí você vai. Ei, cara, não imprime aí agora, não é fosco, é brilho. Porque você que abriu o OS, tá ligado? E você tá passando ali porque você foi pegar um café. Então, o que acontece? O faixa branca e o azul, ele se lasca muito mais no quê? Em agregar valor e em precificar. A dor de cabeça dele não é o R, mas ele sente falta de dinheiro no caixa. Primeiro porque ele não planeja investimento, né? Se eu contar para vocês a minha história, vocês vão falar assim, pô, eu também já comprei uma máquina sem ter dinheiro, joguei o chapéu do outro lado do muro e fui buscar, né? Consegui. Cara, eu lembro que, eu não sei como, tá? Mas o Banco Bradesco, quando eu em 2013 abri a Invista lá em Paranaguá, os caras me aprovaram uma HP de 76 mil reais com 5 meses de empresa. O cara realmente, ele entrega, né, na mão assim a faca, aqui, vai lá, assim a fork, né? Dá teus pulos. Tipo, ele permite você se lascar, tem como, tranquilamente. Então, assim, cara, a gente já fez um monte de loucura também. Não vou falar pra vocês que hoje a gente não tem eu tenho um modelo de operação all-in, que eu gosto de jogar pesado e de, tipo, trabalhar alavancado, é o meu modelo de operação, só que agora eu tenho mais dados para consultar. Então, mesmo sendo um all-in, sendo trabalhar alavancado, não vou ficar entrando na raiz do detalhe ali, né? Mas basicamente a gente vai por acreditar no movimento gera movimento, né? Então assim, ó, essa questão de comprar a máquina, você colocar para funcionar, fazer acontecer, geralmente dá certo. Porque a gente só não alcança aquilo que a gente não enxergou ainda. Essa é a maior doideira. Então assim, mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque de verdade, tudo que você quer de questão de crescimento, lucro e até mesmo a liberdade financeira, não tem como você fugir da parte básica da organização. Como eu estava falando, de 0 a 60 mil, a dor de cabeça não é retrabalho. A mão está alcançando. A galera está sofrendo com o quê? Precificação. Obviamente a gente sabe, tem mais empresas faixa branca e azul no mercado ou faixa preta? Branca e azul. Tem mais faixa verde ou faixa marrom? Faixa verde. Só que a gente encontrou um padrão. Tem pouquíssimas faixa marrom e faixa preta. Isso dá 2, 3% do mercado inteiro brasileiro. Isso assim, Judá, você, né, consultou todas as empresas? Cara, eu contratei uma consultoria, cobra 10 mil reais por mês para me dar 1h30 de mentoria por semana. 10 mil reais por mês, é real ou não é, Henrique? 1h30 por semana de mentoria, por 10 mil. Faz a conta aí quanto custa a hora, aí você vai entender o que eu tô falando. Porque eu não gosto de errar naquilo que as outras pessoas já erraram. De verdade mesmo. E daí eles me passaram uma base de dados dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, com todos os CNPJs abertos, ativos e inativos, e com os quinais separados. Então eu sei exatamente quantas gráficas tem aqui em Itajaí com CNPJ ativo e não ativo. Eu tenho muita base de dados, de verdade. Então, quando eu estou falando para vocês, é um índice IPC, se não me engano. É uma base do IPC lá. Eu sei que eles me apresentaram, me entregaram, porque a gente usa isso daí para montar o mapa de expansão da franquia. Para saber, cara, onde que eu vou colocar uma franquia? Quantas franquias cabem aqui, ali e etc. Olhando todos esses dados, a gente pegou uma base do quê? A maior parte das empresas, elas ficam maior parte do tempo na verde. Por quê? Ela arrumou a base de precificação, está fechando vendas, porque mesmo que o cara não entenda de venda, mas ele ficar 7 anos atendendo o cliente e fazendo o trabalho dele bem feitinho em casa, ele consegue o quê? Nome. E se ele consegue nome, daqui a pouco ele está sendo indicado, pega um trabalho grande. Um trabalho grande alavanca o negócio dele, indica para outro, você saiu da faixa azul, já era, você fica aqui na faixa verde. Só que fica a maior parte do tempo aqui. A galera chega a passar de 200 mil, vai lá, bate 350 mil de faturamento no mês, mas não consegue sustentar lá, porque ela não resolveu o R. Ela arrumou a conversão, está precificando corretamente, mas o retrabalho está comendo o lucro fortemente. Então, hoje, conversão, você consegue utilizar com, primeiro, estruturando teu comercial. Você precisa treinar vendedor, cara. Existe um conceito assustadoramente errado de que para eu contratar um vendedor para gráfica ou para comunicação visual, ele tem que ser um bom arte finalista, tem que ter noção de Corel, ele tem que entender de comunicação visual ou gráfica, produto, matéria-prima, e que ele tem que ser o quê? Um bom vendedor. Ele tem que, às vezes, ter uma carteira para poder atender, levar uma escada e subir lá para tirar a medida. Então você cria uma necessidade de um profissional que é raríssimo. Aí você olha para o mercado e fala, o mercado não tem mão de obra qualificada. Mas é porque você criou um profissional, você busca um profissional que faz muito mais do que a função dele de vendas. Então uma das coisas que eu tenho ensinado para a galera, eu falei, cara, entenda o seguinte,
você precisa dar atenção para o teu comercial. A pessoa é igual arte finalista. Arte finalista é diferente de design. Alguém que é designer, não? Assim, tipo... Mas todo mundo mexe no coro, né? Mas a gente é metido, né? Metido a designer, né? O arte finalista e o designer, geralmente a galera coloca essas duas funções pela mesma pessoa na empresa. Só que são duas características completamente diferentes. Um arte finalista, ele é um cara metódico. É o cara que gosta de planilha. Ele pega, cara, ele fica agoniado com isso aqui, ó. Ele coloca aqui, ele faz assim. Tá vendo que eu sou mais parte finalista? Você já tava mais organizadinho aqui, né? Ele é desse jeito. Quem que é o designer? Véi, eu não sou preconceituoso, mas eu tenho tatuagem e tudo, assim. Mas eu falo que parece que assim, ó, o cara tem que ter tatuagem. Ele tem que levantar umas 32 vezes por dia da cadeira dele pra andar. Ele passa assim, vai lá na produção, mete a mão. Ele é viajão, cara. Mas é normal, ele precisa do lado criativo dele. O momento que ele está moscando chama ócio criativo. É real, tem que acontecer aquele momento. Só que a gente fala assim, porra, esse cara é extremamente criativo, mas ele sofre para fechar um arquivo. Ele odeia fechar arquivo. Por que ele odeia? Porque fechar arquivo, cara, é Ctrl+E, Ctrl+C, Ctrl+Q, Ctrl+V, clica, sangria, exporta, salva, confere cor, vê se é RGB, vê se é MIC, é processo. E a gente pega e quer colocar a mesma pessoa. Então, a base para começar a organizar a empresa, para resolver o CPR e criar essa trilha do lucro no teu negócio, é você estruturar o teu comercial. Pô, a gente tem lá, concorda comigo que é difícil você conseguir um cara gogó mesmo, vendedor para frente igual nós? Você fala, pô, só queria mais um vendedor igual eu, que senta ali e não fica com medo. Que, pô, às vezes você pega um vendedor, vende bastante, mas tudo é 12 vezes, tudo ele joga no máximo de parcelamento que tiver, tem medo de pedir entrada. Ele tem medo, parece que se pedir entrada o cliente vai comer a mão dele, entendeu? Aí você olha esse vendedor e você fala assim, mano, pô, o que eu faço com esse cara, né? Mas ele tá vendendo, deixa aí, deixa. Quando tiver uma negociação mais pesada, se o cara tiver que assinar um recibo de 80 mil reais de entrada, ele tem um infarto, ele pede pra sair da sala, ele vai dar uma volta. Ele dá desconto antes do cara, o cara nem quer dar desconto, o cara nem quer desconto. Aí, mas não, é o seguinte, dá pra negociar, tá? Não é o preço final. Ele tem medo, entendeu? Tu pega um colaborador desse e ele tá despreparado, de verdade. Eu fiz uma vez um vídeo, bem quando eu comecei a fazer vídeos, eu falei, cara, se o teu vendedor tiver que assinar um recibo de 200 mil reais, ele vai tremer na base ou não vai? Só essa pergunta. Gente, existe uma questão de cognição, tá? Existem 5 níveis cognitivos. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem um nível cognitivo mais baixo e ele não foi preparado para trabalhar. Cara, eu vendi bala de banana, eu vendia R$1 todo dia. O cara chegava assim, cara, eu quero 50. Eu falava, não leva não, amor, leva uns 20 só. Eu não tava aqui, ó. É emocional, venda é emocional. Se você não tem inteligência emocional, já era. Então não é simplesmente você pegar uma pessoa... De verdade, a gente está com 10 vendedores lá, fazendo a parte de atendimento lá na AFACOM. Aí eu perguntei assim, pessoal, quem acha que eu tenho o dom de vender? Eu só perguntei isso. Aí juro pra vocês, todo mundo levantou a mão. Aí eu fiz uma continha, eu falei assim, ó. Durante quase 5 anos, eu abordei uma média de 400 pessoas por dia. Se eu contar aí uns 200 dias por ano, vezes 5 dão 1.000 dias. Eu abordei mais ou menos 400 mil pessoas para vender. Vocês acham que depois de 400 mil abordagens, falando, com licença, meu anjo, bom dia, eu tô vindo do Paraná trazendo um docinho artesanal, tantos reais, pá. E voltava aqui, juro pra vocês, minha rotina era assim, ó. Eu nunca trabalhei no sinal, porque eu acho uma doideira você depender de alguém abrir um vidro para vender para você. Para mim não funciona, eu gosto de ir até a pessoa. Eu fico agoniado dos vendedores de loja, que o cara fica ali, sabe? Tipo, esperando alguém entrar para vender. Eu falei, mano, não sirvo para isso, eu nunca ia servir. Eu pegava um pote assim, ó, cheio de balinha, aí eu andava assim, ó, com licença, meu anjo, bom dia. Aí quando a pessoa começava a cagar para mim aqui, tipo, me ignorar, não dava atenção, nada, eu já voltava com outra aqui, ó. Eu não ficava virando, moscando assim, ó. Eu pegava e falava, com licença, meu anjo, bom dia. Aí pô, fechei aqui, cara, era uma doideira, campo de batalha. Conversei com muita gente. Falei, então toda habilidade, ela é treinável. Toda habilidade é treinável. O teu vendedor, você capacita ele com treino. O que vocês começaram a jogar? Futebol com o pai, né? Ou videogame, né? Eles já estão ganhando de mim no PES, né? O que vocês aprenderam no PES? Vocês sabiam jogar? Vocês gostavam de jogar com o pai? Aí o que o pai fez, vocês? Querem jogar videogame? Qual que é o único jogo que podia jogar?
Só pode jogar futebol. Eu quero jogar com vocês. Eu tenho os 3 PA, então a gente faz campeonatinho nós 4. Aí eu falei assim, ó, vocês querem jogar videogame? Então joga PES. Porque não interessa o que vocês acham do jogo, de não gostar de jogar, porque vocês não sabem. Então você precisa treinar. Só isso. Treinar, treinar, treinar. E eu coloquei isso. Hoje eles vão lá, enchem meu saco para jogar e eu já tomo o couro deles. E esses dias o Davi falou ainda assim, né, pra mim. Falou, pai, lembra quando eu não gostava de jogar isso aqui? A gente não queria jogar por falta de treino. É a mesma coisa teu comercial. Ele precisa treinar, ele precisa exercer musculatura ali, ó, de negociação. Ele tem que ir com você acompanhar uma negociação que você consegue tranquilamente negociar 30 mil, 70 mil. Ele precisa ver você no campo de batalha. A única coisa é que eu não aguentava mais levar vendedor. Porque eu levava o vendedor, dava 3 meses e o cara saía fora. Eu achava que o problema era um. Depois eu fui entender que eu não tinha cultura, que lá não tinha plano de meta, ninguém sabia o que precisava fazer para crescer na empresa, então era um Deus nos acuda, então era outro problema. O que eu fiz? Comecei a gravar vídeo. Seguinte, ó, como que eu negocio uma fachada? Como que eu desenho um descritivo técnico? Ó, descritivo técnico sempre tem que ter as matérias-primas, depois você fala o processo de fabricação, depois você fala os insumos que você usa para fazer esse processo de fabricação. Analisa comigo, 20/20, parede 1/25. Aí eu falo do processo de fabricação, corte e solda em meia esquadria, com tratamento anticorrosivo. Aí eu falo com tinta Sherwin-Williams, que é o insumo que eu utilizo para o processo de fabricação para aplicar na minha matéria-prima raiz. Então existe um método para criar um descritivo técnico. Então eu crio o descritivo técnico de qualquer coisa. Como que é o descritivo técnico dessa garrafa? A gente foi ontem jantar na Marina aqui de Itajaí, no Zephyr. Aí a gente jantando ontem lá, abri o cardápio, tava lá, não sei, o nome do prato não sei o que, feito com o corte com a ponta da faca. Aí tava assim, a ponta da faca entre parênteses. Eu falei, cara, os caras já manjaram aqui, ó. Descritivo técnico, já estão agregando valor para vender o peixe cru para mim. É real, funciona. Então, primeira coisa, CPR, conversão, treinar comercial. Separa, da mesma forma que o perfil de um arte finalista é diferente de um designer, o perfil... Amor, não fica brava comigo, mas eu vou contar. Você já vai ficar brava, daí eu tô falando pra você não ficar brava, entendeu? Mas eu fui comprar um treinamento de 21 mil reais. Só que eu não sabia que era 21 mil, né? Eu não sabia quanto custava. Eu primeiro fui falar com o comercial deles. Aí eu falei, oi, tudo bem, tal. Cara, a menina só mandou um áudio pra mim. Ela nem falou oi. Eu mostrei esse áudio pro Henrique, né? Eu acho que eu já mostrei pra ti, da Naya. Aí ela pegou e falou assim, oi... Tudo bem? Nossa, que legal teu contato. Cara, desse jeito, é assustador o áudio dela, assim. Você fala, mano, ela tava do meu lado negociando comigo. Ela tava conversando, me conhece, não é possível. Entendeu? Esse perfil de pessoa é o mesmo perfil de pessoa que vai bater na mesa assim e negociar? É ou não é? Não é, velho. São 2 perfis diferentes, são tipo sanguíneo diferente. É assustador, assim, tem análise DISC, né? Dominante, influente, estabilidade e conformidade. São pessoas diferentes. Quando você para analisar que no comercial, a pessoa que faz o SDR ou MQL, que é o cargo, tá? É o cargo que faz a qualificação do lead. Eu estou interessado. Você liga lá na minha empresa e fala assim, cara, eu estou querendo contratar uma consultoria. Você não vai falar com o consultor de vendas para chegar arrepiando e negociando e usar 32 gatilhos mental na conversa. Você vai falar com oi, tudo bem? Porque essa pessoa é que acolhe e vai entender se aquilo dali se é para atender você ou não. Eu não vou chegar para montar um orçamento para conversar. Se você falar para mim hoje, assim, Judá, eu quero comprar uma consultoria, eu estou com o dinheiro aqui, pá! Eu não falo contigo. Você tem que passar por um processo de qualificação. Não tem como. Existe uma matriz chamada BUNT. Já ouviram falar da matriz de BUNT? De qualificação? Primeiro, eu preciso saber quanto que você tem de orçamento para investir. Segundo, eu preciso saber se você é a pessoa que toma a decisão. Já mandaram orçamento e ficaram esperando a esposa falar com o marido falar com a esposa, o sócio falar com a sócia, o colaborador falar com o gerente? Já fizeram isso ou não? Cara, você passou 2 horas explicando, montando orçamento de visita técnica. Show de bola, vou passar para o meu supervisor. Aí eu falei, eita... Perdi um tempo do Janho aqui, vendendo tudo para ela vai chegar e falar assim, não gostei do cara, ele encostou aqui, o cara tinha uma cara de nojento, não, vamos pegar outra empresa. Cara, de verdade, isso acontece, tá? Então eu preciso saber com quem eu estou falando. Depois, eu preciso saber se o time está dentro. E eu preciso saber se você tem as pré-qualificações de produto, se a gente vende o produto que você quer comprar.
Aí você fala assim, Judá, quem que faz isso na comunicação visual? Quantas vezes você já fez atendimento, fez visita técnica, montou orçamento, montou projeto, foi até o local, negociou, fez a amostra, a porra toda e o cara não fechou com você? Não te deu nem retorno do orçamento. Por que isso acontece? Falta de qualificação. É o consultor de vendas que qualifica? É o MQL. Porque ele vai perguntar. Deixa eu perguntar para você assim, porque eu não posso chegar para você aqui e falar assim, Edson, você que manda? Não tem o caso que é você que manda, né? Pelo sindicato, assim, mas eu não posso chegar para você como cliente e falar assim, Edson solicitou um orçamento para mim. Edson, é você que vai tomar a decisão e vai realmente assinar o cheque? Eu não posso fazer isso, mas eu preciso dessa resposta, concorda? Para eu não conversar com quem não manda. Eu posso perguntar para você assim, cara, quanto mais ou menos você está pensando em gastar? Eu preciso dessa resposta. Budget, orçamento, da matriz de budget. Eu preciso saber do valor do orçamento. Mas eu não posso perguntar isso. Eu preciso saber se o prazo que ele precisa do bagulho pronto, instalado lá na parede dele, se eu atendo, sim ou não. Porque senão eu vou fazer layout, visita, conversar, negociar, orçamento, para um cara que não tem o tempo para produzir para ele. Então eu preciso saber, eu falo assim, isso é mais tranquilo. Eu posso perguntar, cara, em vez de eu te perguntar para que dia você precisa, eu posso usar a mesma pergunta para extrair, uma pergunta diferente para extrair a mesma resposta. Cara, qual que é o dia da inauguração para a gente ir prestigiar você, já que você é da nossa cidade? É diferente. Fiscalização, né? Eu que trabalho muito com empresa de pescado, fertilizante, a granel sólido e líquido. Cara, que dia que vocês vão receber aí o fiscal que eu preciso estar aí junto com vocês para me esconder? Entendeu? Cara, eu viro amigo do técnico de segurança. Eu pego e me conecto com ele para extrair a informação que eu preciso. Porque naquele momento é que eu vou falar, cara, puta, aqui eu preciso botar uma taxa de urgência. Eu preciso cobrar hora extra desse serviço. Porque eu preciso do P. Eu estou no C aqui, ó, convertendo ainda. Mas eu preciso do P, porque se eu não faço qualificação, mas eu vendo e bato meta e precificando correto, quem que estoura? Retrabalho. Porque daí o comercial não treinado faz o quê? Demora para abrir o S. Comercial não treinado esquece de botar informação. Lembra do FI e FC? Falta informação e vai faltar comunicação com o cliente. Simples, vai acontecer. Então, eu preciso qualificar o lead. Então, é diferente a pessoa que qualifica o cliente da pessoa que fecha a venda. É um consultor de vendas, é um executivo de vendas, é um vendedor. É um vendedor. E eu tenho a pessoa que faz a MQL. Olha que doideira. A gente paga comissão para o vendedor qualificar o cliente. Quem qualifica o cliente não tem comissão. O indicador dele não é venda. O indicador dele é taxa de conversão de prospect, que é pessoas interessadas, para lead. Porque eu tenho 3 etapas, certo? Eu tenho o cara que me encontra no supermercado e fala, puta, Judá, preciso fazer minha fachada. Ele é um prospect. Ele está pensando em comprar de mim. Ele sabe que eu trabalho com aquilo. Aí ele vira um lead, porque eu falo, cara, eu vendo o que você quer comprar. E negocio, faço layout, beleza, faço aquela jornada. Depois ele vira um cliente, quando ele compra de mim. Então a indicação, a taxa de conversão que eu tenho que medir de um MQL, que é essa pessoa do oi, sabe? Lembre sempre desse oi aconchegante, que vocês vão sempre lembrar de quem é o MQL. O indicador dela é quantidade de pessoas que ela converte em lead. Porque ela é o filtro. Ela vai perguntar, cara, você tem arquivo? Você já tem layout? Tem alguma referência? Ela que pega esses dados. Porque daí você tem um puta vendedor, uma puta vendedora, uma pessoa excelente de vendas. Ela gasta 30% a 40% do dia dela fazendo o quê? Respondendo o WhatsApp. E ela nem dá conta de responder todo mundo. E daí você fica louco da vida, porque ela não dá conta, porque realmente ela não dá. Só que esse perfil de pessoa nem é comissionado. O que você faz? É um colaborador que trabalha com fixo, ele pode ter uma bonificação por quantidade de lead. E não é qualquer lead, é lead qualificado, que é lead que vai comprar de você. Aí eu pergunto para vocês, será que meu pai sabia disso? Quantos empresários também não sabem disso? Só que a gente está com a mão na massa. E quando a gente está com a mão na massa, fazendo acontecer o trabalho, ninguém está fazendo a empresa crescer. Isso é real. Só que quando você começa a estruturar isso daqui, ó, você começa a entender como é que funciona, por que você está às vezes mandando tanto orçamento para cliente que nem ia fechar com você. Quantos orçamentos você já mandaram para cliente que não ia fechar com você por você não ter uma matriz de qualificação? Eu não pergunto pro cara se você manda, Edson. Minha pergunta é assim, cara, show de bola. Primeiro que eu qualifico pessoa física e jurídica. Mas eu não posso perguntar, tem gente que não gosta de receber a pergunta se eu sou pessoa física ou jurídica. Mas eu pergunto assim,
o orçamento é para emitir para CPF ou CNPJ. Pronto, eu tenho a resposta. Se ele fala, eu sou pessoa física, eu falo, puta, a gente não atende pessoa física. É que a Insight não atende, tá? Eu estou falando isso porque essa é a minha matriz de qualificação. A Insight já tem um ticket mínimo de R$450. Eu não abro pedido com menos de R$450. Então já é uma regra minha de qualificação. Eu não atendo pessoa física e ticket abaixo de 450 não vai. Eu faço às vezes uma US de 150 pila lá para a Bung? Faço. Eu estou indo amanhã 6h15 da manhã, eu estou indo para a Bung de Gaspar, conversar sobre um projeto. E quando eles têm um projeto novo, a gente vai lá, eu toco o contrato da Bung. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque na prática, no dia a dia da tua empresa, você não consegue olhar para isso. Porque tem muita coisa para fazer. Só que se você não organizar a tua agenda, você não entender qual é o faz tudo, qual é o tudo que você faz, você não consegue dedicar uma atenção para isso. E durante um período, tu tem que fazer isso fora do horário comercial. Porque não tem um outro horário, você tem que tirar um horário de ócio. É tipo, não vou para a empresa hoje de manhã. Entende? Para você fazer o que precisa ser feito. Então, arruma o C de conversão, gatilho mental, especificidade, tudo aqui vai ser com treinamento e estruturação no comercial. Não tem. E você vai ver que a maior parte dos retrabalhos vem do comercial. Estoura na produção. Aonde come solto o retrabalho é na instalação, é lá no setor de acabamento, de impressão, é lá. Mas é porque existe uma teoria chamada teoria das restrições, que é de Elio Godrat. Ele é o pai do processo de melhoria contínua. E ele ensina exatamente o quê? Vamos pensar assim, ó. Alguém aqui tem um compromisso depois às 6 horas? Vamos pensar que vocês têm um compromisso 6 horas. E 7h30 você tem outro compromisso, mas o teu compromisso das 6, ele é das 6 até 7h15. 15 minutos é o que você precisa para chegar no outro lugar, certo? 7h30 você tem que estar lá no outro compromisso. Se você sai daqui 6h10, qual é a probabilidade de você chegar atrasado no compromisso 7h30? Maior. Isso é a teoria das restrições. Uma etapa, um processo, determina a capacidade de todos os outros. Então, se eu tenho numa venda, tá? Fechei uma venda, tenho 5 dias úteis para produzir, certo? 5 dias úteis para produzir. Se eu demoro 1 dia para abrir a OS, se eu demoro meio período para criar o layout, porque tinha um monte de layout na frente, ninguém me falou qual que era para priorizar, eu fiz à tarde, não fiz de manhã. Aí quando eu mandei para o cliente à tarde, ele tinha mais meio período para aprovar comigo o layout. Eu perdi mais 1 dia. Quando chegou na impressão, falei, putz, não tem o fosco, só tem o brilho para imprimir. Pede lá. Não, mas de manhã para de tarde chega, tá tranquilo. Mas aqui, ó, aonde que vai estourar aqui? Instalação ou acabamento. Um setor determina a capacidade de todos os outros. Quer dizer que o comercial é o queridinho da empresa só porque ele vende mais? Quando eu cheguei na TK, eu reuni 65 colaboradores e comecei a dar uma palestra e me apresentar para eles. E eu falei assim, gente, eu sou vendedor, eu não vim do chão de fábrica, eu sei soldar, sei pintar, sei usinar CM com tupia, sei montar, cara, já instalei muita fachada, sei esticar lona, sei rebitar, sei fazer tudo isso, montar elétrica, sei fazer tudo isso, mas eu sou o cara do comercial. Porque foi onde eu me formei mesmo. Aí eu falei para eles assim, ó, e vocês vão me ver quase nem falando com a galera da produção. Só que não entendam que é porque eu não gosto da galera da produção e o comercial é queridinho. Porque a gente sabe que quando a empresa está faltando informação FI e faltando comunicação FC, é comercial com produção. A gente sabe disso. Aí os caras da produção ficam putos. Por quê? Quem que mais faz hora extra? O vendedor, né? O vendedor deu 6,5. Valeu, pessoal. Aí o comercial, o cara da produção tá lá, indignado. Porque ele tem que soldar ainda, porque ele vai ter que fazer uma instalação que passou do horário, porque daí foram no endereço errado, foram instalar a lona e só não levaram a lona. Levaram o material, levaram ferramenta, mas só não levaram a lona. Esse aí é o retrabalho que não tem nada a ver. Cara, mas isso acontece, tá? Clássico. Vai instalar adesivo, só não leva o adesivo. Né? Então, assim, esse retrabalho é uma refação, é um prejuízo? Sim, totalmente falta de atenção, isso não tem nada a ver com comercial. A hora extra, ela é um indicador de falta de processo e treinamento, tá? Hora extra é isso. Diferente de uma hora extra vendida. Por exemplo, você vai instalar um serviço no shopping. Você tem hora extra, só que é uma hora extra que foi vendida. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, o comercial vendeu hora extra, né? Não vendeu um seu horário. Mas eu gosto de entender que é um indicador. A gente às vezes parte do princípio que é realmente falta de processo e treinamento. Treinamento é com máquina, pessoas. Então, treinamento geralmente vai estar ligado a pessoas. Agora, processo, às vezes é processo de manutenção de equipamento. Você está fazendo hora extra por erro de maquinário.
Porque errou a impressão, a cabeça falhou, entendeu? Então, às vezes, assim, ó, é a manutenção do equipamento que gera hora extra. Por isso que eu falo, ela não é necessariamente o retrabalho, sabe? Ela, às vezes, primeiro, você está vendendo mais do que a tua capacidade. Você pode estar vendendo a tua capacidade normal, mas com falta de processo desenhado. Quer ver uma coisa bem doida? Às vezes você não está conseguindo cumprir. Você olha para a tua agenda de instalação, você não consegue instalar tudo aquilo. Aí você fala assim, mano, eu não acho mão de obra de instalação. Aí quando você vai olhar para a realidade, daquelas 10 instalações que tem para fazer, 2 você resolve com qualquer orelha seca. O cara não precisa... Tipo assim, quantas instalações eu fui pela primeira vez fazer e dei conta? Eu era uma orelha seca, eu fui lá, vamos aplicar esse adesivo aqui do lado de fora, tendo que fazer o contorno onde tem esses botão no vidro aqui. Tinha que fazer, nunca tinha feito. Em algum momento eu nunca tinha montado o andaime e tive que montar o andaime, entende? Para fazer a instalação. Então, em algum momento eu era uma pessoa que não sabia fazer. Então, tem 2 instalações daquelas 10 que são delegáveis, são terceirizáveis. Só que você olha para o macro. Meu Deus, não vai dar para entregar essa instalação. Meu Deus, vai atrasar tudo. Mas você não olha para um processo, parte do teu processo que está gargalando. Olha que doideira. Quem faz serralheria? Vocês fazem serralheria? Vocês fazem também, né, Rodrigo? Não? A serralheria, a gente olha e fala assim, não tem serralheiro bom. Não tem serralheiro bom. E realmente, não tem. Porque o serralheiro que você quer, ele tem que saber plano de corte, ele tem que saber montar, soldar e instalar. Então, não tem serralheiro bom. Mas, na verdade, são 4 profissões diferentes. Geralmente, o soldador é o cara que é mais difícil de você achar. Mas um auxiliar de produção para fazer o corte é um cara que recebe lá do arte finalista ou do projetista. Cara, não tem segredo, eu vou pegar esse metalon, eu vou colocar aqui com 30, com 22, com 77, que é o plano de corte. Aí esse material eu boto em cima da minha mesa, que daí já não é mais o auxiliar de produção. Aí quem vem para esse próximo passo aqui é o montador. Ele vem aqui, coloca o ferrinho de 72, o de 32, monta o quadro, porque ele está com o projeto ali e ele ponteia. Aí esse quadro vai para o terceiro cara. Quem que é o terceiro cara? Soldador. Que daí é o cara que, mano, ele nunca trabalhou com comunicação visual. Nunca trabalhou. Mas ele sabe soldar, ele soldava navio, pô. Ele sabe fazer um cordão de solda perfeito. Com MIG, com TIG, com SIG, com FIG, com o diabo que for o processo de solda. Mas ele é um soldador. Agora, o cara que vai, por exemplo, vir aqui e desbastar essa solda, é o mesmo carinha que às vezes cortou lá. É um cara com mão de obra mais barata. Você pode pegar alguém que não tem experiência nenhuma, mas que é uma pessoa que tem competência comportamental. Ela tem os teus valores. É uma pessoa que... Cara, a Carla fica doida comigo, porque às vezes eu pego um colaborador, uma pessoa, e falo assim, mano, o cara me atende bem, ele conversa comigo, eu já falo assim, mano, passa lá na empresa, ou me chama no Instagram lá, pra gente poder fazer uma entrevista contigo. Olha lá. O Henrique, você é formado em quê, Henrique? Eu sou formado em História. História. É meu sócio na minha agência de marketing. Nada a ver com as calças. Mas tem os mesmos valores. Entendeu? Aí você pega e forma a pessoa. Só que você tem que entender o teu jogo. Então o soldador, ele é um profissional fácil de achar. Só que às vezes a gente precisa do soldador que... E o que você faz? Você assume o processo de serralheria, montagem e instalação sem entender isso. E aí você fala o quê? Mano, se eu tiver a serralheria, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque hoje eu estou pagando 70 pila o metro quadrado para o cara soldar para mim, mas o ferro custa tanto, eu pego a hora do cara do salário, divido por 180, eu fazia assim. Eu peguei o salário do meu funcionário lá, de R$ 1.500, nem coloquei em cargo, dividi por 180, falei, nossa, custa 8 conto a hora dele. Quantos metros quadrados ele solda por hora? Uns 3? Nossa, vou ter serralheria, puf. Fui lá, pegamos o imóvel de trás com 260 metros quadrados lá em Paranaguá, botamos serralheria, comprei máquina elétrica, daquele jeito, né? Comprei elétrica, comprei a policorte, comprei as coisas, vamos começar a serralheria. Minutos depois, não tinha mão de obra, não conseguia... Enfim, aquela dor de cabeça que todo mundo sofre. Por isso que o meu ponto de vista é, cara, no começo, não foca em produzir, foca em terceirizar tudo que você puder. Entende? Então, no jogo de margem de contribuição, o que acontece? A margem de contribuição média do mercado de comunicação visual é entre 45% e 55%. Essa é a média da margem de contribuição. Por quê?
Vai ficar muito complexo sem o flip chart aqui para eu escrever para vocês. Vamos fazer um resumo rápido, tá? Meu valor de venda total é 100%, certo? Despesa variável, imposto, material, comissão de vendedor, terceirizado, frete, tal, geralmente dá 45%, certo? Os outros 55% que sobram, eu pego 30% dele e despejo para pagar o custo fixo. Sobra 25, 20, 15. Lembra que eu falei lá atrás para vocês que a média de margem de lucro da comunicação visual é 15 a 25. Aonde que fica essa oscilação? Tem empresas de comunicação visual que faturam 100 mil e o custo fixo é 40. Ou seja, 40% de tudo que ela vende tem que jogar no copinho. Então, se a 50% é material, imposto, comissão, tal, que é o custo da minha garrafa, que é despesa variável, eu vou ter 10% de lucro, 5%, porque o meu custo fixo está muito alto, entende? Então, mesmo que você tenha a mesma margem de contribuição, se a tua taxa de custo fixo rateada, se ela for 40%, 35% ou 45%, você não vê dinheiro no final do mês. Então, o que acontecia lá? Pegava uma venda de 210 mil reais e a margem de contribuição dela era 43%. E às vezes, com 43% de margem de contribuição, eu ajudava a pagar o custo fixo da empresa. Só que eu usava a capacidade produtiva de 210 mil reais. A capacidade mês da TK é 71 mil metros quadrados por mês. A gente tem 3 turnos de impressão, são 9 plotters, é porradaria. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você começa a ver isso no pequeno, no médio e no grande, você começa a entender padrões. Então a precificação, ela precisa ser feita na ponta do lápis. Senão você não vê essas coisas acontecendo. Quando você acerta o P, a precificação, você pega um trabalho que você fez lá de trás, como eu peguei esse de 210 mil, e eu peguei um outro feito por um escritório de engenharia, que era parceiro nosso, que era tipo 100 e poucos mil. A margem de contribuição dele, em valor, foi maior que o de 210. Ou seja, com menos esforço, menos capacidade produtiva, menos mão de obra, literalmente, você fatura o mesmo, você ganha o mesmo tanto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu prefiro hoje atender o mercado industrial. É que eu sei que o share, o potencial de mercado comparado a você trabalhar com PDV, com cenografia e outros segmentos, a sinalização industrial é muito pequena. Mas se eu mostrar para vocês 4 ou 5 pedidos meus aqui de sinalização industrial, vocês ficam doidos. Vocês vão falar, eu quero trabalhar só com isso. Eu tenho pedido com 72% de margem de contribuição. A despesa variável dá 28%. Isso quer dizer que, às vezes, na metade do meu faturamento que eu tenho no meu modelo de negócio, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio e tenho o mesmo lucro de uma empresa que fatura o dobro, que tem mais mão de obra, que tem mais área quadrada. Pode falar. Qual é a média que você coloca de contribuição? Você tem? Você não coloca margem de contribuição. Você coloca, na verdade, uma margem líquida que você quer ter de lucro no final do mês. Então, por exemplo, se eu quero ter 20% de margem líquida no final do mês, você vai ver, você sabe sempre o quê? A única coisa que você tem certeza absoluta quando você está vendendo é a sua despesa variável. Concorda comigo? Você sabe quanto vai de papel, quanto vai de tinta, quanto vai de elétrica, tal. A mão de obra, é a despesa variável, que é aquela que está diretamente ligada ao processo. Só que daí você tem o custo fixo. Que daí o custo fixo, que é a tua água, a tua luz, que às vezes necessariamente é a tua mão de obra, que é o colaborador, né? Esse custo está aqui dentro, no copinho. Quando eu consigo derrubar a quantidade necessária de dinheiro aqui, que transborda e cai para fora, aí eu tenho lucro. Só que daí o que acontece? Eu quero que transborde para fora 20% do total que eu vendi. Então, se eu quero ter 20% vendendo 100 mil reais, o meu modelo de negócio, ou a minha precificação, tem que ter lá seus 50% de despesa variável, seus 30% de custo fixo e 20% tem que ser lucro. Então, você faz ao contrário, você define teu lucro, você sabe teu custo fixo, todo mundo sabe seu custo fixo. Você sentar agora, se ele começar a listar as despesas que você tem, você sabe teu custo fixo. Só pegando o teu custo fixo, faz uma conta aí, pega o celular de vocês e abre a calculadora. Vamos fazer uma simulação bem rapidinha com vocês. Se a gente está pensando nesse modelo de negócio, tá? Que eu quero que o meu custo fixo represente 30% do meu valor total de faturamento, certo? Não é de venda. Porque quando eu vendo 10 mil e pego 3 mil de entrada, 7 mil vai para frente. Então eu vou faturar 3 mil, não vou vender 10 mil. Eu vendi 10 mil, mas faturei 3. Esse copinho aqui, eu não encho ele com venda. Eu encho ele com faturamento.
Com a margem de contribuição. O lucro, ele está dentro da margem de contribuição. Por isso que no momento que eu consigo encher esse cara, o que cai para fora? A margem de contribuição inteira de um outro serviço se torna lucro. Enquanto eu não encho o meu custo fixo aqui, o meu copinho, enquanto eu não encho ele inteiro, com margem de contribuição total, eu não tenho lucro. Ponto de equilíbrio é exatamente esse copo cheio. A hora que eu enchi ele aqui, eu atingi o ponto de equilíbrio, porque eu já paguei variável e já paguei o fixo. O que passa ali é lucro. Pega o custo fixo de vocês e divide por 0,3. Você vai pegar o teu custo fixo, que é o volume desse copinho. Pode chutar, chuta um valor assim, tipo, um valor mais ou menos que você tem lá na tua gráfica, na tua empresa. 0,3. Por quê? Porque a gente está falando que nesse modelo que a gente está conversando, eu quero que esse valor, que é o custo fixo de vocês, represente quanto? 30%. Então, por isso você está dividindo por 0,3. Você está transformando o teu custo fixo em 30%. Tá. Certo? Quanto que deu aí? Por exemplo, quanto que deu para vocês? 1 milhão? Pô, teu custo fixo é uns 300 mil, então. Não, então eu botei aqui, ó, 30 mil. Certo, dividido por 0,3. Sério? Isso. 100 mil. Essa é sua meta de faturamento. Se você faturar 100 mil reais, você vai ter mais ou menos 50 mil reais de despesa variável, 30 mil vai pagar o custo fixo, que é o teu custo fixo que você colocou, e vai sobrar 20 mil. O que é o 20 mil? Esse lucro, o que você vai fazer com ele? É ele que você vai comprar a furadeira que está zoada, trocar a furadeira. É esse 20 mil que você vai comprar o carro. É esse 20 mil aqui que você vai reformar. É esse 20 mil que você vai comprar um maquinário novo. É esse 20 mil reais que você vai trocar a cadeira do colaborador. Quando o teu colaborador não sabe disso, ele acha que você está ganhando esses 50 mil. Aí ele fala assim, miserável, eu só quero 200 de aumento. Então, mas de quem que é a responsa de ensinar isso? Nossa, é nossa responsabilidade mostrar para o colaborador que enquanto não faturar, quando você faturar 80 mais ou menos, não é 80 exatamente, tá? Mas quando você faturar no mês mais ou menos 80, você vai ter pago a despesa variável e vai ter pagado o teu custo fixo. Só que daí os outros 20 mil são lucro. Mas os 100 mil é faturado. Mas, né? Faturado, exatamente. Por isso que eu falei fluxo de caixa. Comecei toda a nossa conversa aqui com gestão de fluxo de caixa. Porque você pode, sabe uma coisa? O ciclo financeiro médio das empresas de comunicação visual e gráfica é de 75% a 80%. Ou seja, de tudo que você vende, você tem uma média de faturamento de 75% a 80%. Você vende 100 mil, entra no mês 75. Por conta do teu ciclo financeiro. Por quê? 10 mil de venda, 30% de entrada, 30, 60, 90. Ou metade no pedido, metade na entrega. A entrega pode acontecer no mês, show de bola, mas tem a entrega que vai para outro mês. Então o ciclo financeiro, se você não coordena, tem empresa que eu pego que o ciclo financeiro é 40%. O cara vende 200 mil reais, mas entra no mês 80, o cara fica louco. Porra, tô vendendo hora extra comendo solto, fica louco. Por quê? Se ele tivesse olhando o fluxo de caixa, ele ia falar não para aquela venda que vai sangrar o caixa dele. Já ouviram falar de gente que quebrou vendendo pra caramba? Acontece. Você quebra vendendo pra cacete. Só tem um cara que permite isso acontecer, chama ciclo financeiro. Você vende num período que você descapitaliza, é uma briga de caixa, ó. Fornecedor, cliente e você. Você fechou uma venda, fornecedor, cliente, vou triangular, né? Fornecedor, cliente, você. Você pegou a entrada do cliente, 30%. O caixa veio para você. O caixa saiu do meu cliente, certo? Ele acabou de perder o fluxo de caixa dele, veio para mim. Aí eu compro o quê de lá? Material do meu fornecedor. Dinheiro vai para onde? Para lá. Esse jogo de caixa aqui, quando você aprende a jogar esse carinha aqui, ó, é o ciclo financeiro. É quando você vai olhar para o teu caixa e falar assim, eu não vou fechar com esse maluquinho aqui que é mais barato, mas ele ferra o meu fluxo de caixa. Entendeu? Eu não vou vender para esse, eu não vou comprar desse cara, eu vou comprar desse outro. Porque esse dinheiro no meu caixa, eu compro outro material à vista e tenho 7% de desconto. Eu vou pegar um outro material e vou olhar meu ICMS e vou ter substituição tributária e vou descontar, se eu for, por exemplo, do lucro presumido ou do lucro real. Gente, quando você para analisar isso, você fala assim, cara, eu não posso mais botar minha mão na produção. Entende? Se você estiver trabalhando, ninguém faz a empresa crescer. E é esse tipo de coisa aqui que precisa que você pare e olhe. Por que ninguém faz? Ou foge de fazer? É chato. Porque é um pé no saco. É chato, velho. Não é legal. Eu amo vender.
Se eu puder passar o dia inteiro dando palestra e vendendo, nossa, velho, eu tô faceiro da vida. Vou estar realizado. E estou trabalhando para isso. Para cada vez poder mais fazer palestra e mais vender, é normal. Eu estou seguindo para aquilo que realmente eu quero fazer e gosto. E automaticamente a gente se torna melhor naquilo. Só que tem um processo de crescimento e estruturação que você tem que fazer o que não é gostosinho. Entende? Então hoje eu ainda estou formando líderes, eu ainda estou ensinando o processo, ainda estou mapeando o processo, ainda, sabe? É uma fase de crescimento. Toda a jornada de crescimento da empresa vai depender do momento onde você é um faz-tudo, bota a mão na massa e faz tudo na empresa, ao momento que você tem a empresa dependendo completamente de você, até o momento que você consegue ir só para o estratégico dela. É uma jornada. Só que tem que ter um prazo, você tem que ter um plano acontecendo nesse meio. Às vezes não é um plano concreto, claro, tá? Eu vou falar para você assim, nossa, Judá, você tem um planejamento para sair. Não, eu tenho clareza para onde eu vou e eu tenho uma deadline para isso. Então eu venho no mês a mês ali, cara, matando os leão, resolvendo, criando processo, contratando consultoria, mentoria. Gente, de verdade, eu gosto de aprender com quem já errou. Esse é o meu ponto de vista. Então eu não sabia precificar. Eu contratei um software, paguei para o cara me ensinar a fazer formação de preço. E hoje a gente está desenvolvendo um software para comunicação visual e gráfica ainda. Porque eu já entendi que é uma dor. E os caras do sistema ele não querem ensinar ninguém. Eles querem vender a ferramenta. Porque se você usar muito o sistema, o que você gera para ele? Suporte. Ou seja, você baixa a margem dele. Porque você tem o mesmo custo por mês, só que eles ainda não entenderam o óbvio, que quanto mais eu utilizar o sistema, mais difícil é eu sair do sistema, porra. Exatamente. Aí eu falei, pô, os caras não entenderam esse jogo ainda. Gente, eu faturei só no ano passado, só eu, pessoa física, não pessoa física, né, jurídica, né, mas só eu, dando mentoria, mais de 480 mil reais, dando mentoria sábado, 3 horas da manhã, 3 horas no sábado de manhã. De verdade. Eu peguei grupos de empresários de comunicação visual, todo sábado, durante 3 horas de manhã, eu dava mentoria ensinando eles como implantar o sistema na empresa deles. E faturei quase R$500 mil só no ano passado com isso. Enfim, não sei porque eu falei isso, mas é porque eu falo a questão da oportunidade, entende? As pessoas não conseguem entender essa oportunidade. E a gente, às vezes, quando vai para a nossa empresa, tem uns trem desse embaixo do nosso nariz também. Sabe? Aquele perfil de cliente que não era para estar vendendo para ele. Ele não paga as contas, ele não paga nem o serviço dele. Conversão, treinamento do comercial, não tem outro caminho. Precificação é um pilar do lucro, mas ele é mais rápido de resolver. O retrabalho que dá trabalho. Porque quando você tem muito problema com retrabalho, você está pecando no principal pilar. Pessoas. Essa trilha do lucro, que fala exatamente sobre esses 3 pontos. Primeiro, você vai lá, vende com um ciclo financeiro saudável. Depois, você vai e precifica da maneira correta. Não tem retrabalho para conseguir ver o lucro. E o que a gente entende, né? Depois de falar tão forte sobre esses 3 pontos. Eu posso estar convertendo vendas boas e precificando corretamente. Se eu não tenho retrabalho resolvido, eu estou faltando de ver dinheiro no caixa. Lembra da técnica do copinho? Quando o dinheiro cai para fora, é que eu tenho lucro. Quando você tem um retrabalho, você concorda comigo que eu paguei a despesa variável, paguei meu custo fixo. O retrabalho ele vem na veia do lucro. Quando você tem que comprar um material de volta, você não precificou um retrabalho, um percentual. Esses dias chegou uma aluna para mim, numa live na verdade, né? Assim, qual é o percentual médio que eu coloco de retrabalho no orçamento? Eu falei, retrabalho é uma exceção. Se você trata ele como regra e coloca ele num percentual, você admite que você vai ter retrabalho. Ponto. Fica menos competitivo. Tá bom 10% num serviço ali, no comércio local, num ticket baixo, não é nada. Mas pega um orçamento de 70 mil. 10% você nem entra para competir, velho. 10% geralmente é uma margem líquida de um high ticket. Quando você está numa negociação de 5, 6 dígitos, entendeu? Então, outra coisa. Se você tem a conversão arrumada, não tem retrabalho, mas está precificando errado, você está queimando a largada. Você está queimando a largada. Você pode não ter... Cara, teu processo pode ser lisinho. Teu comercial treinado, massa pra caramba. Se você está precificando errado, a conta não fecha e não sobra dinheiro. Se eu tenho a precificação redondinha e não tenho retrabalho, mas eu não tenho meta de venda, eu não tenho meta de faturamento, minha venda no ciclo financeiro tá uma bosta, eu estou precificando certo e não estou tendo retrabalho, mas o meu C está falhando. Você sente falta de dinheiro no caixa. Então, tem que trabalhar em cima dos 3. Você tem que arrumar os 3. E não é necessariamente sequencial. É aí que está o negócio. Eu gosto de trabalhar, antes de tudo, precificação.
Depois eu caio para a parte comercial, que geralmente está muito ligado, entendeu? Às vezes teu comercial é pequeno ajuste e você vai lá no P de precificação e ajusta esses caras. O retrabalho, boa parte do retrabalho já é consequência de um comercial zoado. Porque às vezes você precifica errado, não consegue contratar um freela ou um novo colaborador, porque daí a conta não está fechando, você vai aumentar teu custo fixo? Não vai, mas você está vendendo. Vai ter o custo fixo, está inchado, porque você está precificando errado. Então você começa a sofrer com o retrabalho. Você começa a sentir ali o quê? Prazo apertado, hora extra. E eu falo uma coisa, a gente não para pensar nisso, mas a hora extra ela é 3 vezes mais cara. Primeiro, pelo próprio percentual que você tem. Segundo, fadiga. Fadiga mental. Teu colaborador está na metade da produtividade dele. E o terceiro ponto é, quando é uma hora extra de retrabalho, você não está só pagando hora extra, você está deixando de usar a capacidade produtiva dele de gerar uma nova margem de contribuição. Eu tenho 180 horas contratadas do meu colaborador, certo? Tiro ociosidade, tiro isso, vai dar umas 147 horas produtivas que a gente tem para contar do colaborador. Nessas 147 horas, ele tem que estar produzindo, gerando lucro, certo? Margem de contribuição, ele tem que estar produzindo aquilo, não retrabalho. Quando ele tem que produzir um retrabalho, ou ele vai fazer dentro dessas 147 horas, ou vai fazer numa hora extra. Só que quando está fazendo um retrabalho, ele deixa de produzir um novo serviço que tem uma nova margem. Então é 3 vezes pior. Por isso que eu falo assim, primeiro, estanca o que está vindo do comercial, o FI e FC. Depois, você vai para os 2 Cs do preço. Tem o preço certo e tem o preço caro. Tem momentos que quando você não está precificando direito, tudo é caro. Ou é caro para você fala, não vale a pena para mim, ou é caro para o teu cliente. Quando ele está certo, foda-se. Entendeu? Quer, não dá. Para mim não fica bom para você, tá tudo certo. Mas é meu preço certo. Eu tenho certeza absoluta que eu estou vendendo no preço certo. Eu estou precificando corretamente. Então, quando a pessoa não está precificando corretamente, ela está no caro. Porque está caro ou para o cliente ou está caro para mim. Entende? Bom, isso aqui foi um negócio que a gente puxou, né? Que, por exemplo, assim, ó, em qual setor você tem mais retrabalhos? Isso aqui foi uma pesquisa que a gente rodou com milhares de empresas. Porque a gente teve 12 mil pessoas que se inscreveram para o Descomplicando a Comunicação Visual. E dessa galera, quando eles se inscrevem, eles recebem um e-mail para preencher uma pesquisa. E essa é uma das perguntas que a gente faz. Em qual setor você tem mais retrabalho? Olha só, comercial, apenas 11%. O restante separou entre 83%, é isso? 83% falaram que foi na produção. Mas não enxerga que é comercial. Enxerga que é lá que está estourando hora extra. Porque quem que paga a folha? Quando você vai pagar a folha, você vê falta de mão de obra. Você pergunta, mas é um problema real. Por isso que o pessoal, tipo assim, eu não mascaro, entendeu? Eu falo, a gente sabe que não tem a quantidade de mão de obra necessária para o nosso segmento. Ponto. O que a gente pode fazer? Formar profissionais. Segundo, ser uma empresa boa o suficiente para você poder contratar o que está trabalhando no concorrente. Eu não vejo outra saída. Eu estou trabalhando nos dois. Você entendeu? Eu estou formando mão de obra. Só que é assustador, tá? Quando você recebe um currículo de uma pessoa que você não sabe, faz a mínima ideia, fala, cara, eu quero ir embora para Santa Catarina trabalhar na tua empresa. Employer Branding. Estou trabalhando nas 2 frentes. Vocês têm que trabalhar nas 2 frentes. Não tem. Da mesma forma o CPR. Se você resolver só precificação, mas o C ou o R estiver falhando, já era. Mesmo estando precificando corretamente. Por isso que você tem que atacar no CPR. O CPR é teu vilão. Ele é teu inimigo. É o quê? Resolver conversão, resolver precificação e retrabalho. Vocês estão ouvindo tanto CPR na cabeça aqui que vocês vão dormir pensando no CPR, mas é real. Porque quando você olhar a tua empresa faltando dinheiro no caixa, você tem um filtro. Você tem uma matriz. Vamos passar na minha matriz aqui de lucro, que o Judá me ensinou lá de trilha do lucro. Estou convertendo orçamento? Como é que está a minha taxa de conversão? Quanto que eu mandei de orçamento esse mês? Quanto que eu mandei mês passado? Qual que é a minha média de orçamento enviado por mês? Porque às vezes você tem um vendedor que ele manda muito orçamento, converte pouco. E você tem um outro vendedor que manda pouco orçamento, mas converte muito. O que ele faz que eu posso ensinar para cá? Qual o perfil de cliente que ele atende? Qual a técnica que ele usa? Quantas vezes ele conversa com o meu cliente? Isso é modelagem. Eu vou ver qual que é o modelo que está funcionando aqui e vou replicar para outras empresas, para os outros vendedores, entendeu? Para resolver com a conversão. Precificação não tem segredo. Arrumou, instalou, implantou o sistema, fez. É um saco, gente, de verdade. Porque para você chegar numa precificação correta de uma fachada de ACM, você tem que fazer fórmula de consumo do material, que é um saco. A gente tem uma tabela de produto que eu acho que tem umas 680 produtos de comunicação visual, sem contar gráfica. Se eu mostrar para vocês, vocês ficam doidos. Vocês vão querer levar embora meu notebook. Sério mesmo. A gente tem uma tabela de produto, que é essa tabela que a gente entrega no 90 mais K, mas a gente tem a tabela de composição de produto.
que é onde eu tenho a matéria-prima, o descritivo técnico, a unidade de medida, tempo de fabricação. Por quê? Quanto tempo demora para soldar 1 metro quadrado de estrutura metálica? Depende, se for ponteado é um tempo, se for meia esquadria é outro. Depende do meu processo, depende do meu equipamento, depende da marca do eletrodo que eu uso. Por isso a padronização na franquia. Porque se eu vou usar o mesmo eletrodo, ponto, eu vou ter um custo mais baixo, competitivo, e ainda vou poder padronizar isso em todas as minhas unidades. Entende? Isso é possível, sendo franquia ou não sendo franquia. Só que dá trabalho. É parar de brincar de ser empresário, de verdade. Eu tenho um ponto de vista que é assim, ó. Tem pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem. Eu sou cristão, né? E a gente aprende na Bíblia que até os 7 anos você é perdoável, né? Até os 7 anos você não tem conhecimento do bem e do mal. Vai pros progenitores, entendeu? Até os 7 anos. Dos 7 anos pra frente, já era. Treta é tua, entendeu? É a mesma coisa a partir de hoje. Vocês eram perdoáveis para o caixa da empresa e para o lucro e para a família de vocês até hoje, porque vocês não faziam a mínima ideia de boa parte das coisas que eu estou passando. Mas agora, entendendo o que tem que fazer, aonde que está a essência, você tem que agir. Enquanto eu não sabia de nada disso, eu dormia sossegado, teoricamente, né? Dormia sossegado no quesito culpa, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Mas quando eu entendi, tem que fazer precificação. Cara, eu entendi isso na Invista, em 2014, quando eu fui para a feira, Filtro e Print, como um empresário, como a galera que vai lá na feira, e daí eu descobri que tinha um sistema, porque eu não sabia que existia sistema que fazia isso. Para mim era preço do material, vezes 2, vezes 3, play, e daí o que acontece? Lá eu descobri. Quando eu vendi a minha parte na Invista e fui fundar Insight sozinho, eu liguei pro Geraldo do Mundo e falei, mano, me dá um desconto para eu começar, porque eu vou começar com um sistema. Já comecei fazendo aquilo dali, entendeu? E aí que vem a diferença. Eu falo pra galera, a minha diferença pra galera é porque eu comecei antes. Eu consegui enxergar antes e fui pro campo de batalha. Porque, cara, vocês sabem o que tem que fazer pra precificar. Você fala pra mim, pô, não faço a mínima ideia. Show de bola, eu tenho live falando sobre isso, eu tenho curso, show de bola. Agora, se você fala assim, Judá, eu não sabia até agora sei, tem que ir pro campo de batalha. Só que o que você vê na prática? Existem muitas metodologias de precificação. Se não me engano, tem umas 14. Uma delas, para você ter uma ideia, um método de precificação é o por markup, que é esse vezes 2, vezes 3. Isso é uma metodologia de precificação, que eu ensino para quem faz terceirização. Se eu tenho um supermercado, a metodologia de precificação é markup. É eu pegar aquela garrafa que custa R$1, eu vou jogar 50% de markup nele e ele vai custar R$1,50. Não quer dizer que o 50% é minha margem de lucro, porque existe margem de contribuição. Vai ajudar no copinho. Exatamente. É uma metodologia de precificação, só que ela é usada para terceirização. É quando eu pego uma fachada que o cara vai me cobrar 17 e eu vou jogar 80% de markup. Não é que ela é errada, só que ela é errada para quem produz. Porque quando você produz, você tem custo fixo da tua empresa para operar aquilo e você tem a despesa variável. E daí quando você olha isso daqui, no markup, você tem só a despesa variável. Você tem só o teu terceirizado, entendeu? Você não tem custo fixo rateado. E existe quando você quer ter assim, ó. Eu tenho um colaborador que trabalha fazendo uma única coisa o dia inteiro. Por exemplo, na TK, quando eu entrei, exatamente dessa forma. O impressor só imprime. O arte finalista só fazia arte final. O serralheiro, eu tinha só o soldador. Só o pintor, só o instalador. Só o letreirista, que é o cara que fazia as letra-caixa. Ele passava o dia inteiro soldando. Nem cortar as tiras ele não cortava, porque a gente tem a guilhotina lá, né? Cara, cada um fazendo sua função. O que eu fiz? Usei o custeio direto? Não. Implantei o RKW, que é uma outra metodologia de custeio, que é de indústria. Que é quando eu tenho o mesmo processo produtivo. Eu tenho toda a jornada de fazer o projeto personalizado. Se eu mostrar uns trabalhos para vocês, você vai falar, nossa, que doideira. Só que daí a gente faz isso em larga escala, atendendo iFood, Adidas, enfim, várias marcas tipo nessa pegada, né? Aí o que acontece? Eu faço a mesma coisa 2.000 vezes, 700 vezes. Então eu vejo, por exemplo, um colaborador que está o dia inteiro aplicando adesivo em porta-papel. Aquele colaborador aplicando adesivo o dia inteiro, eu tive um que fazia 7 minutos cada porta-papel. O outro fazia em 3 minutos e meio. Foi alguma coisa assim, foi uma diferença de 30% a 40% de produtividade. O que esse cara faz? Como é que ele faz? Esse que faz 3,5? Porque eu tinha 15 mil peças para fazer. O que a gente faz aqui para otimizar esse processo? Puf, assim, assado, cozido. Beleza, então vamos criar um gabarito, pronto, resolveu, otimizou a produção. Aí eu uso o RKW, é uma outra metodologia de custeio. É precificação ainda. Só que existem outras ainda, mais complexas que essa. Eu acho que, na verdade, a RKW é uma das mais complexas, tá?
que a gente tem que usar na comunicação visual quando você está na faixa marrom. Por que faixa marrom? Faturando mais de 200 mil. Porque daí uma empresa que já tem 300, 400 mil reais de faturamento, ele já tem 25, 30, 40 colaboradores. E daí esse volume de colaborador, ele consegue separar em setor. Então eu consigo ver o quê? Capacidade produtiva de centro de custo. Que daí eu vejo, cara, se eu tenho um colaborador que 147 horas é o que eu compro dele e ele tem para produzir. Se ele demora 7 minutos para aplicar na mão um adesivo, eu coloco uma laminadora que faz em 15 segundos o metro linear, mas tem 7 minutos de setup, que é preparar a laminadora. Mesmo assim, dependendo, eu cruzo com outro dado comercial, quanto que eu estou vendendo de adesivo. Eu cruzo com a produtividade aqui, eu falo, cara, vale muito mais a pena eu ter 3 laminadoras aqui. Mas daí eu estou olhando o meu centro de custo. Isso que vai demandar. Às vezes sim, você vai ter uma precificando de uma forma e outra de outra forma. Tem que entender que são metodologias de precificação diferentes, são processos de fabricação diferentes, são matérias-primas diferentes, fornecedores diferentes, ciclos financeiros diferentes. Você tem que não só separar o perfil de cliente que compra, porque assim, beleza, eu tenho esse cara que compra cartão de visita e fachada, show de bola. Mas quanto isso representa na porcentagem de fato do faturamento de cada um dos negócios? Quanto desse faturamento vem do balcão? E quanto vem, por exemplo, de uma campanha de marketing Google? Entende? Quando você começa a cruzar dados comerciais com dados operacionais, que financeiro é só o resultado disso tudo, né? Mas quando você cruza operacional com comercial, você vai ver que tem que separar as duas empresas. Esse meu cliente lá da APP, a gente está separando a empresa dele em outdoor e comunicação visual. Hoje, quem vai produzir as lonas é a APP Comunicação, para a APP Outdoor que vende serviço. Entendeu? Ela vende a locação e ela revende a lona. Eu compro tudo da APP Outdoor, mas quem está produzindo para mim é lá. E a partir do momento que a APP Outdoor ela começa a ter uma demanda suficiente para poder ter um setor de impressão exclusivo, uma plotter só para ela 3,20, show de bola. Eu paro de terceirizar lá, deixo de ser cliente da APP Comunicação Visual e torno uma empresa que tem um centro de custo de impressão. Entendeu? Cara, não tem como gerir nada sem números. E não tem como ver lucro sem arrumar o CPR. Isso é fato. Essa é a jornada que hoje eu trabalho. Entendeu? Hoje a melhor ferramenta é o Google para buscar cliente? Cara, eu acredito que sim. Não porque é a melhor, tá? No meu gestor de tráfego aí que pode deitar e rolar nisso daí, né? Mas a gente tem um treinamento que chama Método Fachada Online. A gente ensina a escalar na internet. Comunicação visual e gráfica. Você aprende a criar landing page, subir campanha, otimizar a campanha, filtrar o cliente. A gente tem um curso gravado exclusivamente sobre isso. E no meu ver, e no ver do Henrique hoje, porque esses quase R$1 milhão investido em tráfego, parte dele foi o Henrique que gerenciou para mim. Então uma coisa que eu falo é assim, Google não é porque ele é o melhor. Existem níveis de cliente. Qual que é o nível de cliente? Eu tenho cliente que sabe que precisa. Vamos dar um exemplo bem claro aqui? Quem de vocês é meu cliente? O Rodrigo, o Edson não é, vocês também não são, certo? Então eu tenho níveis de clientes que têm níveis de consciência diferentes. Por exemplo, tem um cliente que sabe que precisa e está procurando. Provavelmente o Rodrigão estava um dia bem louco lá procurando, falando, não estou de saco cheio com esse negócio, pesquisar aqui, consultoria de comunicação visual. Só um exemplo, não sei se foi assim. Tem a galera que sabe que precisa e está procurando, né? Respondendo só a questão do comercial, marketing mesmo. Mas tem a galera que sabe que precisa e está procurando. Você sai daqui e você fala, eu vou ali comprar um ar-condicionado porque eu estou com calor. Só que tem aquela pessoa que sabe que precisa e é procrastinador. E daí tu sabe que precisa, mas em algum momento você fala assim, cara, não é minha prioridade agora. Tá tudo certo, é normal. Só que para cada um cliente que sabe que precisa, existe uns 30 que não vão atrás, mesmo sabendo. É normal, tá? O terceiro nível de cliente é o cliente que não sabe que precisa e não está procurando. Eu vou fazer uma oferta para vocês hoje, né? Eu vou abrir uma oportunidade de vocês entrarem num programa comigo. Isso é fato. Só que talvez o que eu estou falando para vocês nem sabiam que precisavam e nem estavam procurando. Entende? Então, o cliente do Google, quem que é ele? Ele é o cliente que sabe que precisa e está procurando. Porque ele entra no Google pesquisando comunicação visual Itajaí. Adesivo Itajaí. Ele já sabe que precisa e está procurando. A média de potencial de mercado que você tem é de 3%. 3%. Todo o cálculo, tá? Isso aqui é base de dados de estudo mesmo, tá? Mas assim, ó, todo MVP, produto que você quiser testar e saber se tem potencial, sempre calcule 3% de faturamento. Pode testar. Por quê? 3% sabe que precisa e está procurando. Não sei de onde que os caras tiraram esse dado.
mas até no livro do Steve Jobs é citado isso. Porque é uma forma assim, todo produto que você vende, que você perguntar e fizer pesquisa de mercado, vai ser aprovado. Se eu perguntar agora para vocês, se eu lançar um aplicativo de mão de obra, de freela, não sei o que, para serralheria, tal, nossa, vai ajudar pra caramba. Amanhã ou depois, quem que vai cadastrar para servir, prestar mão de obra e quem que vai contratar isso aqui? Não sei, tem um mundo de objeções nesse caminho. Mas se eu fizer uma pesquisa de mercado, vai ser aprovado. Mas o que você faz? Você fala assim, cara, se eu tenho um potencial de faturamento, quantos comércios eu tenho em Itajaí? Puta, tenho 1.012 empresas. 3% delas vão comprar qualquer serviço que você lançar. É isso que eles ensinam para você testar a viabilidade de produto. Aí você fala, pô, vale a pena investir nisso ou não? Entende? Então, assim, 3% do mercado está pronto para pesquisar no Google. Adesivo, lona, banner, fachada. Entendeu? Eles vão pesquisar, inclusive, assim, ó, modelos de fachadas comerciais. Até isso, você pode comprar essa palavra-chave no Google e jogar ele para um anúncio. Ele já está consciente que ele tem que procurar a fachada comercial. Mas e quantos estão com fachada desbotada, com letreiro caído, não acendendo direito, sabe que precisa e não procura? E quantos nem tem fachada? Entendeu? Quantos não tem um letreiro interno? Eu sempre brinco, eu tenho um anúncio meu que eu faço isso. Eu chego numa recepção, falo assim, então, eu tô aqui Então, eu não sei qual que é a empresa aqui, porque não tem nenhuma placa aqui dentro. É uma realidade. Esse perfil de cliente, ele tem... Eu posso vender para ele, porque eu vou mostrar esse anúncio meu para mostrar para ele que ele não tem. O meu cliente dele está dentro da loja dele sem saber o nome da empresa. Eu entrei numa loja no shopping, se não tem uma comunicação dentro dela, eu não sei onde eu estou, simples assim. Entende? Isso é um anúncio que você faz para pegar o cliente que não sabe que precisa e nem está procurando. Agora, o anúncio no Google, você vai fazer para o cara que sabe que precisa e está procurando. Porque ele já botou, ele sentou o Rabstack lá e tá. Comunicação visual Itajaí. Então, assim, quero aumentar meu faturamento rápido. Vai para lá. Só que se você não tem um comercial bem desenhado, você toma uma tarraqueta. Porque daí gargala no quê? Porque o teu vendedor está fazendo trabalho de MQL, que está qualificando o lead, que é o SDR, que faz o primeiro contato, entendeu? É complexo. Porque o cliente que vai no balcão, ele sabe que precisa e procura. Então existem critérios, só que o que você vai sentir no balcão? Ticket médio baixo. É difícil você aumentar o ticket médio, porque o cliente que compra high ticket, ele não vai no balcão. Ele talvez usa Google, do contrário ele vai usar indicação. Você vai fazer academia junto com ele, você vai jogar tênis com ele, você vai andar de bike com ele, entendeu? E ele vai olhar para você porque você está usando Aramis e anda usando um iPhone 13 Pro Max. É foda, mas é real. É um jogo diferente. No método 90 mais K, eu falo isso para os vendedores. Você quer atender o cara dono de empresa e você está jogando ferino só com quem não é empresário. Foi uma das coisas que eu fiz. Quando eu quis mudar o meu jogo, eu parei de, por exemplo, ir no ferino que eu ia. Entende? Você tem que ir numa academia diferente. Você tem que ir almoçar num restaurante diferente. Mas teu comercial não sabe disso. Falha onde? Conversão. No C. É real. Entende? Então, assim, gente, eu quero saber se ficou claro para vocês essa questão do tipo, aonde que você começa a ver lucro de verdade. Arruma um ciclo financeiro para fazer venda saudável. Você melhora a tua taxa de conversão de vendas saudáveis, né? Usando esses dois. Você precifica da forma correta e organiza a parte de processos, treinamento, mão de obra no retrabalho. Lembra que eu falei para vocês que quando o único pilar que está falhando é o retrabalho, que é o R, como é que você resolve ele? Pessoas. Não adianta. Teus colaboradores são pessoas, seus sócios são pessoas, seus fornecedores, seus clientes. Toda a operação é em volta de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não vai entender de negócio. É uma frase do Simon Sinek. Não sei se é dele, mas eu ouvi dele, né? Então eu dou a referência para ele. E é muito real. Lembra que eu falei para vocês? Eu foco a maior parte da minha energia estudando e lidando com pessoas. Quando eu tenho que lidar com números, eu lido para tentar processualizar. Para eu não depender de mim mais olhar aquele número. E sim, alguma pessoa que pense como eu. E para ela pensar como eu e melhor do que eu preciso passar o meu DNA para ela, preciso fazer download. Entende? Então assim, retrabalho acontece porque você está sem processo, você está sem cultura forte.